Atos 1, de 3 a 5, diz assim: depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, e certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua tão perceptível presença. E é a tua presença que nos transforma. Então nós pedimos, continue, Senhor, esse processo nesta manhã. E agora, ao ouvirmos a tua palavra, transforma-nos um pouco mais à semelhança de Jesus, o nosso Senhor. Da mesma forma, transforma as nossas crianças, que lá na escola bíblica estão agora aprendendo de Ti, recebendo boas notícias. Abençoe cada professor e professora, e que os nossos pequeninos, todos eles, também sejam cheios do Teu Espírito, Senhor. E continue conosco, pois é a Tua vontade que suplicamos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. A ressurreição de Jesus foi o fato mais importante que aconteceu na história mundial e não somente marcou, mas também definiu o rumo dos seus seguidores. Evento que marcou, que dividiu a história, mesmo para aqueles que não creem. Quando se fala de calendário histórico, precisam mencionar o antes de Cristo e o depois de Cristo, pois Cristo foi o grande marco da história. Mas ele também nos vocacionou para anunciar a redenção, anunciar a transformação a todos os povos. Este é o nosso compromisso, o compromisso perene de quem recebeu as boas notícias. Portanto, o que ele fez não foi só marcar, mas foi marcar e comissionar a partir deste marco que faz e que fez em nossas vidas. Após a ressurreição, Jesus esteve por 40 dias na terra, segundo Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos. 40 dias de aparições, reafirmando para todos os que tiveram esta grande oportunidade de vê-lo que sim, que ele é o Messias, que ele é o prometido das nações, que ele é o príncipe da paz. E naquele exato momento, durante essas aparições, após a Páscoa judaica, uma outra celebração estava acontecendo. Por quê? Porque no segundo dia da Páscoa, em outras palavras, no dia seguinte à Páscoa, a lei instruía o povo de Israel a celebrar o início das colheitas. Era mais ou menos assim: o Senhor começou a dar as primeiras colheitas, e colheitas estas do trigo. Então o povo deveria se alegrar, deveria expressar essa gratidão a Deus, ofertar a Deus os primeiros frutos desta colheita e ter consciência daquilo que ouvimos na música, de que Ele faria ainda mais, por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele faria. Este, então, contexto vinha com uma regra. Esta aplicação, a celebração disso vinha com um modelo, com um padrão. Não era simplesmente para as pessoas pegarem os seus trigos e irem então oferecer uma parte a Deus e voltar para casa dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu as primeiras colheitas e o Senhor nos dará as demais. Não, ia um pouco além. E um pouco além, Levíticos capítulo 23 nos diz que então a partir daquele dia seguinte, a partir do dia seguinte daquele sábado, e este sábado em relação à Páscoa que foi celebrada, que o povo, além da oferta, além do rito, além do levar, eles deveriam então contar 7 semanas completas. E 7 semanas completas você sabe que dá 49 dias. Então 49 dias contando até que chegasse no 50º dia. E neste 50º dia, uma nova celebração, uma nova oferta de cereal dada ao Senhor, um novo momento de gratidão pelo que Deus fez e pelo que Deus ainda fará. E o 50º dia, então, terminaria esse período de contagem. Então, relembrando, após a Páscoa, segundo dia, contagem, gratidão, Deus deu o trigo, Deus vai dar mais o que precisamos. Então era uma festa de alegria, uma festa de primeiros frutos, uma festa de esperança firmada no início daquilo que Deus já havia dado.
Então, a ressurreição de Jesus, e quando Jesus estava na terra, estes discípulos estavam celebrando exatamente este momento. A comunidade judaica estava exatamente celebrando, contando esses dias, e continuaram a contar. E quando então finalmente chegou o 50º dia, essa festa, chamada no seu original de Festa das Semanas, porque contaram 7 semanas, então este era o nome dela, ela atingiria o seu grande ápice. E o escritor, então, Lucas, no seu Atos, chamou essa festa, não de Festa das Semanas, mas chamou essa festa de Pentecostes, em referência ao 50º dia. Então, originalmente, Pentecostes, guarde isso no coração, não é a festa ou comportamento do que nós chamamos de movimentos avivados. Pentecostes se refere em sua raiz, então, à festa das semanas e à festa do 50º dia, a festa das primeiras colheitas de trigo. Então, após a ressurreição, este era o contexto. Esta era a expectativa. Contamos porque o Senhor nos deu, porque o Senhor nos dará e somos gratos a Ele. Agora, posteriormente, o que aconteceu é que o judaísmo rabínico adicionou um conceito a essa festa. E o conceito adicionado é o que você receberia como resposta se perguntasse para qualquer judeu religioso o que é a festa de Shavuot, a festa das semanas, ou mesmo usasse o termo neotestamentário, a festa de Pentecostes. Ele responderia para você em alto e bom som, sem pensar, é a festa que celebra o recebimento da lei de Moisés. Essa então foi uma adição. É uma adição que continua a sua celebração. Então a ideia era, nós estávamos no deserto e depois destes dias, Deus nos deu a lei. Tudo isso é verdade. Só que esta não era a verdade e a prática daqueles dias, quando Jesus estava na terra. Naquela época era somente a gratidão pelo trigo, a gratidão pelas primeiras colheitas, o contar os dias. Jesus, então, sabedor dessa celebração, sabia que pairava no ar o quê? Expectativas. Por que expectativas? Porque quando contamos os dias, temos expectativas. E isso nos leva à segunda pergunta. Diante do quê? Por que nós contamos os nossos dias? Ou quando é que você conta o seu dia? E eu fiz uma definição em uma linha bem simples. Nós contamos os dias do que esperamos ou do que espera por nós. Eu conto os dias daquilo que eu determinei e sei que aquele dia vai acontecer aquilo, ou daquilo que alguém ou algo ou a vida impôs para mim. Então, contamos os dias diante do que esperamos ou do que nos espera. E isso é tão sério, e isso não é novidade. Se você se lembra do salmo atribuído a Moisés, o Salmo 90, ele nos ensina o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio ou alcancemos a sabedoria. Toda a lei foi escrita e prevista para que aqueles primeiros que obtiveram a fé contassem dias, celebrassem dias, não só uma vez na vida, mas todos os anos. Apresentem-se diante de mim 3 vezes ao ano. E isso hoje, isso ano que vem, isso depois e até o fim da vida. Contar o dia, então, é observar, prestar atenção no tempo. O que na linguagem do Novo Testamento depois foi, olha, acorde, abra os teus ouvidos, entenda o tempo que se chama hoje. Quem tem ouvidos hoje, escute o que o Espírito diz às igrejas. É o tempo inteiro relacionado a tempo, porque nós vivemos a nossa vida dentro de um tempo e dentro de um espaço que somente Deus sabe aonde irá nos levar este tempo e este espaço. Então, naquele contexto, momento incrível, Jesus aparecendo, Jesus reafirmando que Ele era Deus, Jesus atravessando paredes, Jesus comendo, então o corpo glorificado que come, Jesus deixando ser tocado, Jesus dando instrução, lindo momento. Os discípulos, então, neste cenário, foram instruídos a número 1, não saiam de Jerusalém. E número 2, permaneçam na espera da promessa do Pai.
Não voltem para Galileia, não voltem lá para o norte, não voltem para a vida, não voltem para a pescaria, mas esperem o ar em movimento chegar. Ar em movimento? Sim, essa é uma das primeiras definições da palavra espírito. Ar que pairava sobre a face do abismo em Gênesis, ar que foi soprado nas narinas de Adão, fazendo dele uma alma vivente, e quem soprou nele foi Deus, e Deus soprou daquilo que era a essência de Deus, que era a essência, o Espírito de Deus, pois você não sopra aquilo que você não tem. Ar em movimento, algo perceptível, mas invisível, como o ar que respiramos. Temos ar aqui, ninguém está vendo o ar. Ar que habitou em Moisés, ar que habitou em Josué, ar que habitou nos juízes, ar que habitou nos profetas, em gente escolhida para manifestar a vontade de Deus em sua época. Ar em movimento que habita em mim, em você, em todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Ar que também outorgou poder para Jesus. E é um verso muito esquecido na Bíblia, que a gente deveria deixar lá no computador, no desktop, exatamente como isso aconteceu, porque também Lucas nos escreveu em Atos 10:38, Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, inclusive Jesus, que foi batizado nas águas, que disse, sim, João, pode batizar, eu sei que é meio interessante, complexo, você imagina você batizando o Filho de Deus, mas go ahead, faça o que tem que ser feito. Da mesma forma, Jesus recebe as águas, Jesus recebe o Espírito. Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo. Então os discípulos sabiam que o Espírito era, de alguma forma, algo que era dado por Deus e por Deus somente. Não era algo que alguém de boa ação dissesse, olha, eu acho que eu sou um cara bom, eu mereço o Espírito, então eu aceito, eu quero o Espírito agora. Não adiantava fazer isso. Era Deus quem determinava onde esse Espírito iria. E eles sabiam também que este Espírito provocava não só um contato com Deus, porque alguém precisava ouvir de Deus para depois falar, um profeta precisava entender de Deus, um servo precisava ouvir do Pai, seja com todas as vias que Deus agiu e falou no Antigo Testamento, seja visão, seja sonho, seja palavra, seja revelação, e seja nenhuma das alternativas, mas a forma que só Deus sabe como Ele falou com cada um dos seus filhos naqueles dias. Mas não só o contato, os discípulos também tinham então como pré-definição que esse Espírito também fazia ações sobrenaturais, que ia além daquilo que é natural. Era então o metafísico, era o além do físico, era mais do que a gente consegue fazer como produto das nossas mãos. Então, eles esperavam por algo que conheciam em teoria, conhecia das histórias das Escrituras, esperavam por algo que fora compartilhado em contraste paralelo com o batismo de João, um é com água, o outro é com fogo, esperavam pela promessa porque ouviram e entenderam de uma certa forma o que Jesus também havia lhes instruído. E Jesus havia instruído, olha, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, João 15:26. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir, João 16:13. Se eu não for, discípulos, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ainda João 16, 7 e 8. Então os discípulos tinham ideias baseadas nestes conhecimentos, desde o Espírito que pairava lá, até as palavras de Jesus, que foram as últimas informações que eles receberam. E uma vez mais, com esses conhecimentos, com essas lembranças e memórias, com essa tradição oral que estava neles, eles foram chamados uma vez mais para confiar na palavra do Senhor, como foi lá no primeiro convite. Confie na minha palavra. A palavra não está escrita, ela foi emitida, ela foi dita, confiem na minha palavra, e assim esperem. E assim esperem que os próximos movimentos,
que as próximas ações desse Espírito vão levar cada um de vocês para aquilo que Deus Pai tem para cada uma das vidas. E assim foram estes 40 dias. A caminhada da fé, daqueles que decidiram ser justos e seguirem a voz do Pai Celestial, escute isso, sempre conterá, sempre estará contida nela a espera como primeiro elemento. Primeiro elemento do que vai acontecer e dos desdobramentos que ele vai realizar. Noé esperou a chuva cair, o pai Abraão esperou 25 anos para ter seu filho, Isaac esperou 20 anos para ter os seus, e Jacó esperou a vida inteira. E no final da sua vida, por não ter visto tudo o que acreditou, disse: tire os meus ossos desse lugar e me enterre na terra que Deus prometeu que ele daria. José esperou preso injustamente por 13 anos. Davi, ungido, esperou por mais de 15, entre a unção e o reino unido sob o seu comando. Eu não gostaria de falar isso nem para mim mesmo, mas a espera vem primeiro. A espera vem primeiro. Aliás, desde que nascemos, a espera e expectativa de uma mãe demorou na sua normalidade 9 meses. E foi um tempo que precisou para sermos formados, preparados para sair e dar o primeiro choro, como deu o primeiro choro Benjamin nesta semana, filho da Aline e do Rafael, e que em plena saúde está, bendito seja Deus por isso. Nascemos em total vulnerabilidade, nascemos diferente dos animais, que daqui a pouquinho já começam a andar, dar os seus primeiros passos e logo a correr. Nós precisamos de meses para andar, meses para falar e alguns até anos. Com os primeiros discípulos, então, não foi diferente. Com a futura igreja que nasceria em Pentecostes, da mesma forma. Conosco eu não preciso nem dizer, espera é sempre o primeiro elemento. Esperamos, clamamos e não recebemos. E apesar de ele ser o primeiro movimento, é também a nossa maior tortura. E quando ela demora, abrimos espaço para frustração, que dilacera emoções, que abala a fé. Pois, escute isso, esperar não é fácil, mas é o começo. Esperar não é prazeroso, mas é preciso. Esperar é crescer enquanto espera. Esperar é rever o que ainda falta. Esperar é exercício da fé. Esperar é enfrentar o que não tenho. Esperar é crer que eu posso ter. Esperar é ato de obediência. Esperar é entendimento da nossa limitação. Esperar é dependência naquele que nos faz esperar. A estação de Pentecostes começa, então, meus irmãos, primeiro com gratidão pelo que ele fez, com projeção daquilo que ele fará e com expectativas daquilo que eu não sei que virá, mas sei que virá e sei que será bom, pois ele tem bons planos. Gratidão pelo que o Senhor faz, gratidão pela ressurreição, gratidão pelas colheitas, com expectativas. Então, nessa série que começamos agora, todas as manhãs, até o dia 20 de maio, eu vou nos cultos da manhã dar essas bases bíblicas. E por favor, reveja o vídeo. Eu sei que é muita informação e faço de propósito. Eu quero deixar você acordado. Mas reveja isso, deixe isso entrar dentro de você. Crie a sua história do tempo. Adquira a palavra de Deus. Não só escute, que legal. Ele falou, não. E nos cultos da noite eu vou explicar essa casa, item por item, detalhe por detalhe dessa construção, rumo a Pentecostes, rumo ao avanço da nossa igreja. Mas não vai parar por aí. No Instituto Perdizes, a partir do dia 18, nós vamos estudar tudo isso de novo com profundidade. Nas EBDs, os professores se dedicarão nessa mesma sintonia, nos pequenos grupos, a conversa se expandirá ainda mais de uma maneira prática, para você entender que Pentecostes significa, em uma outra fase, quando o Espírito vem, a gente vai. Quando o Espírito se move, nós nos movemos.
Portanto, inércia não me parece ser obra do Espírito. E nós esperamos que com certeza o Senhor que está fazendo nos revestirá com o poder do alto, mais dele, para atingirmos o que Ele deseja, para atingirmos o que sonhamos, para a glória dele, alegria nossa e salvação de mais alguns que Ele nos dará. Prepare-se, Pentecostes está chegando. Vamos ficar em pé. Nós vamos nesta manhã fazer algo diferente. Nós vamos ter um tempo de oração uns pelos outros, porque Pentecostes é a respeito de comunhão. Eu queria te dar esse momento para você orar com quem está do seu lado, ou se você desejar sair do seu lugar e orar com outra pessoa, fique à vontade. Mas eu gostaria que nós tivéssemos um pequeno momento de intercessão. O que é isso? Não é você já fechar o olho, abrir a mão e sair, soltar uma oração. Não. Pergunte para a pessoa antes de você orar e também responda para ela depois o que você quer neste Pentecostes. Que expectativa você tem no seu coração nessa estação? E se não tiver nada, fala, não tenho ainda nada. Não precisa inventar algo. É que a minha... Não invente nada. Sinceridade. Vamos fazer isso uns com os outros? E depois de você falar, oremos uns pelos outros. Faça isso, vai ser um momento breve. Mas vamos começar isso com a comunhão dos santos, que abre e coloca expectativas para fora, para que você tenha este próprio alvo diante de você, diante da sua busca. Faça isso, vai lá. Compartilhe, se quiser sentar, pode sentar. Compartilhe e ore. Um ora pelo outro, depois o outro ora. Vamos ter esse momento de comunhão. Qual a sua expectativa para Pentecostes? Sim, Senhor, nós entregamos diante de Ti as nossas expectativas. Expectativas do passado, expectativas do presente, expectativas do futuro. Entregamos tudo no Teu altar, porque confiamos em Ti. Mas nós queremos também, Senhor, dizer que nós queremos ser surpreendidos pelo Teu poder. Deus, quantas vezes nós limitamos o Seu poder? Quantas vezes, mesmo sem falar, nós definimos aquilo que o Senhor faz, porque não conseguimos acreditar que o Senhor possa nos surpreender. Então surpreenda-nos, Senhor, com mais do Teu poder. Ajuda-nos a Te buscar e buscar de todo o coração, pois assim Te encontraremos. Ajuda-nos a vencer a disciplina da espera. Seja lá porque cada um dos Seus filhos, todos nós, por aquilo que esperamos, ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Mas ajuda-nos, Senhor, a lutar e a vencer a inércia, a frustração, a tristeza de quem não viu o que deseja ver. Oh Senhor, que esse Pentecostes seja um derramar absoluto do Seu poder, que nos mova para outras bases, que nos mova para outros caminhos de entendimento e de experiência com Deus, que é vivo e poderoso, o mesmo Deus de ontem, de hoje, o mesmo Deus de sempre. Então amplia a nossa visão, amplia a nossa fé, faz-nos ver com os Teus olhos, não com o nosso entendimento, porque ele é tão pequeno, Senhor. E que sim, Senhor, comecemos pela gratidão do que o Senhor tem feito, gratidão pelo que o Senhor fará, coração aberto para receber o que o Senhor tem e disposição para Te servir ainda mais. Faz isso, Pai. Nós estamos aqui inaugurando esta celebração, contando os dias rumo a Pentecostes, e que seja a Tua vontade, somente ela, que manifeste-se dentro de nós. É em nome de Jesus que glorificamos, oramos e esperamos e aplaudimos neste momento. Amém e amém. Aleluia, aleluia, Senhor.
Santo, Santo Deus.